Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Creio que curtiram bem a noite aí, com uma chuvinha dessa, né? Coisa boa. Chuva é bênção. Nós vamos falar hoje sobre a instituição do sacerdócio no meio do povo. Os homens, o povo de Israel, saindo já do Egito, esse momento que eles estão passando agora, são exatamente 90 dias depois que eles saem do Egito. Então agora Deus começa a orientar o povo, como que Ele quer que este povo o sirva daqui para frente. E esse é, quando nós falamos da instituição do sacerdócio, é muito importante entender que o povo, quando ele sai do Egito, desde o início no coração de Deus, o propósito de Deus em escolher uma nação, é para que essa nação proclamasse o nome dele. Em outras palavras, uma nação que desse testemunho do seu poder. Vamos pensar assim, uma nação inteira é missionária. Esse é o propósito. Uma nação inteira para vagar por esse mundo afora e proclamar o poder desse Deus grandioso. Vamos estar orando e daí nós vamos estar falando sobre este momento de sacerdócio. Ó Deus maravilhoso, nós somos gratos a Ti por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos pela salvação que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, pela chuva que o Senhor nos dá, pela nossa saúde, pelo privilégio que o Senhor nos dá de a gente estar aqui hoje, para junto estudarmos a Tua palavra, para junto nós aprendermos do Senhor. E Senhor, o que eu te peço nesta manhã é que o Senhor nos abençoe, nos agracie com sabedoria e discernimento. Abençoa nosso coração, a nossa mente, para que possamos guardar a Tua palavra que já é abençoada. E que por meio do Teu Santo Espírito nos ajude a viver neste mundo, glorificando o Teu nome e proclamando a Tua palavra de todas as formas, pelo nosso comportamento, a nossa forma de ser. Usa-nos, ó Deus, para a glória e honra do Teu nome. Abençoa aqueles irmãos que estão por chegar. Ó Deus, abençoe aqueles que não puderam estar aqui hoje. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos estar trabalhando hoje Êxodo 19, Êxodo 28, Êxodo 39, Êxodo 40, de 1 a 15. É óbvio que é muito texto, mas nós vamos tirar a essência de cada um desses pontos. Porque esses capítulos todos falam da mesma coisa. Do sacerdócio, o porquê do sacerdócio, qual o propósito do sacerdócio, fala sobre a roupa que eles usavam, né? Às vezes em algum português, alguma Bíblia aí, que você tiver uma Bíblia aí de 1930, você vai observar que eles não vão falar roupa e nem vestimenta, eles vão falar indumentária, né? Que é uma roupa, né, daquela época, um português clássico. Mas muito bem, pode passar. O texto áureo, ou o texto que para nós assim, é o destaque, é o relevante de tudo que nós estamos vendo, está lá em Êxodo 28, 1, né, que diz assim, deixa eu ver aqui, não tem como abaixar um pouquinho, não, o texto que eu acho que foi a minha que ficou, aqui ficou bom, né? Tá ok. Quando a gente fala de texto áureo, né, nós estamos falando que é o relevante, o mais relevante de tudo, aquilo que é o ouro, né, o filé mignon,
de todo o estudo, né? Então ele diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Quando ele fala depois, se os irmãos observarem nos capítulos anteriores ao de 28, os irmãos vão observar que o que acontecia? Deus estava orientando Moisés como seria o tabernáculo, como que seria tudo. E agora ele fala: olha, muito bem, você já sabe o que você tem que fazer. Ok, agora quem vai, você sabe o que tem que construir, tabernáculo, tudo, está tudo certinho, está tudo pronto para você fazer. Agora, quem vai exercer essa administração? Então é isso que ele diz. Então, depois de tudo pronto, você vai pegar e instituir sacerdócio. É isso que ele faz. Nesse outro texto que temos aqui, 19:6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Se observarmos em 1 Pedro, se você observar comigo lá, pode abrir aí a sua Bíblia também. Deixa eu ver. Em 1 Pedro 2:9, nós vamos encontrar um texto semelhante ao que lemos de Êxodo, né? Olha lá, né? Alguém pode ler para a gente? Viu que interessante? Esse texto, ele tem tudo a ver com o texto de Êxodo. No entanto, olha lá, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. No Novo Testamento, que o irmão acabou de ler, ele acrescenta mais. Ele foi um pouco mais detalhado. Mas o que ele quis dizer? O que Deus quis dizer a Moisés quando ele diz: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo? Ok. Primeira coisa, o sacerdote é um mediador entre Deus e o homem. Então, quando ele diz: olha, vocês vão ser um povo santo, um sacerdócio, uma nação santa, a primeira coisa a gente tem que entender qual era a função do sacerdote. Então, o sacerdote, ele era o que naquela época? Era um mediador entre Deus e o homem. Hoje, no Novo Testamento, nós que somos a igreja, nós não temos mediador a não ser Jesus Cristo. Mas no Velho Testamento não, o povo ia até o sacerdote, e aí eles levavam suas ofertas, e assim o sacerdote fazia expiação pelo pecado do povo. Aí pegava um bode, né, levava lá para fora do arraial do povo e soltava, né? O exemplo, a ideia de soltar o bode deserto afora, era da mesma forma de dizer: ó, da mesma forma que a gente nunca mais vai encontrar esse bode, assim também Deus, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele perdoa e desaparece. Para Deus já não conta mais aquilo. Outra coisa importante é que Israel foi chamado para ser o veículo do conhecimento e da salvação de Deus às nações da terra. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? O povo foi criado, a nação, toda nação é missionária. Ela tem um propósito. O povo foi escolhido por Deus para ser um veículo do conhecimento e da salvação. Um dos grandes problemas que a igreja enfrentou ali por volta de passando o período interbíblico, e aí vemos aí o nascimento de Jesus, e depois aí a gente vê um conflito de religiões, porque o mundo não conseguia compreender o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel adorava um Deus que não se via, e as outras nações todas tinham deuses, e isso para eles era conflitante. Mas como que esse povo adora um Deus que ninguém vê? Não existe isso, mas existia. Isso é um testemunho. Que eles falavam: olha, eu não entendo, esse Deus de Israel ninguém vê, mas ele está agindo no meio do povo. Como é que é isso? Deus é Deus. É uma maneira.
de testemunhar. O povo testemunhava dessa forma. Uma das coisas que foram marcantes na história do povo de Israel, depois do cativeiro babilônico, é a questão de adoração a Deus, porque até então eles se envolviam com outros deuses, quebravam a lei toda hora, mas depois que foram para o cativeiro, quando eles retornam, eles mudam completamente, eles não negociam alguns valores do povo, da lei de Israel. E isso é interessante. Quando nós pegamos por volta de 1500, por ali, 1600, os judeus, para ele não serem identificados como judeus na Europa, porque muitos judeus já estavam morando na Espanha, em vários outros lugares na Europa, então digamos assim, eu sou judeu, eu chamo o irmão José com a família para ir na minha casa tomar um lanche, almoçar. Para ele não descobrir que eu fosse judeu, porque a gente era perseguido naquela época, então eu colocava a mesa e colocava algumas carnes de porco em cima da mesa. Eu não comia, porque o judeu não come porco. Mas isso era uma maneira de tentar enganar ali, né, o irmão José, a família dele, de que eu não era judeu. Tamanho era a perseguição. Mas eles não negociavam. Eles, depois do cativeiro babilônico, eles aprenderam muito sobre a questão de não negociar a lei do Senhor. Mas voltando nesse texto, outra coisa também, Deus escolheu Israel por sua propriedade para torná-la uma nação santa. A palavra santo diz o quê? Significa o quê? Separado. Então, o povo de Israel é um povo separado para transmitir, proclamar esse Deus maravilhoso. Então, o povo de Israel é isso. Existia uma condição para que esse projeto todo funcionasse. Se o povo atendesse a voz e guardasse a sua aliança. Deus nunca quebrou a aliança dele com o povo, mas o povo quebrava com ele. Então, é por isso que quando nós olhamos em Êxodo 19:6, e de que ele diz assim, vós sereis para mim reino de sacerdote e nação santa, isso significa que eles tinham já 10 mandamentos, eles precisavam viver aqueles 10 mandamentos, eles eram um povo separado, não se envolvia com outras nações. Daí nós podemos lembrar que em vários momentos nós temos que eles não podiam se casar com pessoas de outras nações, né? Manter a linhagem como Deus queria que fosse mantida. Esse é o propósito pelo qual Deus escolheu o povo de Israel. Pode ler, querido. Exatamente. Olha que bacana isso. Existia uma condição clara, né, meu irmão? Guardar a minha aliança. O testemunho é importante. A nação inteira era para guardar a aliança, se manter alinhado com a vontade de Deus, porque Deus escolheu eles. É interessante que em Deuteronômio, quando você vai olhar lá nos primeiros capítulos de Deuteronômio, porque Deuteronômio é Moisés dando as últimas instruções. E ele fala assim, olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo grande, não. Muito pelo contrário. Era um povo pequeno. Vocês não eram ricos, mas eu escolhi vocês. E aí ele ainda coloca, lembre-se bem disso, em outras palavras, é como se Deus falasse, ó, lembre-se de onde vocês saíram, porque quando vocês estiverem na abundância, não se esquecerem de mim. Isso é uma coisa interessante. Ok, diante disso, não vai haver outra nação santa na história do Velho Testamento, a não ser o povo de Israel, como foi lido aqui no 5, propriedade exclusiva, vamos colocar dessa maneira. Mas nós temos algumas coisas ali, quando nós olhamos para isso, sacerdócio em uma nação sacerdotal, nós temos alguns textos, eu vou fazer questão de termos esse tempo, para considerar tempo, para lermos esse texto. Quem pode ficar para a gente com o Êxodo 40, de 12 a 15? Só levanta a mão e diz, eu fico. Quem pode ser? Quem poderia ficar com esse texto para a gente? Êxodo 40, 12 a 15. Alguém? Ok, irmão Antônio. Deuteronômio 33, 9. Quem pode ficar?
O 40, 12, 15 ficou com o irmão Antônio. Irmão José, pode ficar com Deuteronômio 33, 9? Deuteronômio 33, 9. Pastor Marinaldo, Levítico 21, 21. Eu creio que assim a gente vai mais rápido. Eu vou apontando o dedo ali e já vai facilitando esse negócio, né? A gente ganha esse tempo aí, senão não funciona. Ok? Vamos lá, irmão Antônio, vamos lá. Êxodo 40. Tanto faz, onde o irmão quiser ler. Ok, gente, parece uma coisa tão simples, né? Pode voltar ali aquela primeira tela, irmão. Só vai lá, toma um banho, né, e troca de roupa. Gente, não era assim naquela época. Não é que nem hoje, você vai correndo em casa, toma um banho, abre o guarda-roupa, pega a roupa que você quer e sai. Tomar banho naquela época não era tão fácil. Você não tinha água sobrando. Roupa, você não tinha tanta roupa sobrando. Então, quando a gente coloca isso, primeiro a gente vê que tinha que ser indicado por Deus, existia todo um ritual. Essa questão de você tomar banho, de você colocar uma roupa diferente. Imagine você no meio de pelo menos 1000 pessoas, e você foi o único que tomou um banho e colocou uma roupa limpa. Não sai um destaque em cima disso? Sai, a pessoa fica destacada. A questão aqui não é o estrelismo para o sacerdote, mas a questão aqui é a seriedade da nobreza, a maneira como se aquele homem vai se apresentar diante de Deus. Eu me lembro que quando eu era membro do corpo de jurado aqui de Curitiba, em 2000, 99, 2000 até 2001, eu me lembro que o Dr. Zarpelon, que era o juiz da época, lá da vara criminal, nós estávamos tratando de um caso de um assassinato e de um crime, e a advogada, ela estava muito bem vestida, muito bem arrumada, mas o doutor pediu para que ela se retirasse em meia hora e trocasse de roupa novamente, porque aquela roupa não estava adequada para o momento. Interessante isso. Você se arrumar era uma coisa séria, um negócio solene. O sacerdote, ele dava um testemunho nesse sentido. Eu estou representando a Deus. Então eu preciso estar adequado a isso. Né? Nesse mesmo júri, também nesse mesmo julgamento, eu me lembro que foram 4 garotos que um rapaz matou o chefe da gangue deles lá e estavam os 4 garotos. Aí eles chegaram para ser testemunhas. Camisa do Atlético Paranaense, do coxa, chinelo, bermudão. Naquela época o pessoal usava aquela bermuda aparecendo a cueca aqui assim, né? Então, aquela bermuda caindo assim. Sentaram lá, o juiz falou assim: vocês vieram fazer o que aqui? Não, nós viemos aqui testemunhar porque o nosso parça, né, foi assassinado. Vocês têm meia hora para trocar de roupa porque esse aqui não é a roupa adequada para estar nesse local. Os meninos tiveram que sair, se arrumar, achar alguma coisa para se virar e tinham que voltar. Então, essa questão de estar adequado, o sacerdote precisava estar adequado nesse sentido. Ele era indicado por Deus, não era assim: você é meu amigo, você pode ser o sacerdote. Deuteronômio 33, 9. Mais uma vez, então veja bem, por que Deus falava? Porque o camarada sacerdote era exemplo. Por isso Deus falava. Tanto é que a roupa tinha sininho, né? Se o camarada entrasse lá dentro, não tivesse feito a sua purificação, não tivesse feito direitinho, não tivesse de acordo com a vontade de Deus, aí a hora que ele caísse, batia o sininho, o povo puxava a corda dele rapidinho, para ele não ser tostado lá na glória de Deus. E representante, isso. E representante do povo. E a nação. Exatamente. E hoje nós somos a nação, né? Olha que é um privilégio nosso, gente. Exatamente. E é isso mesmo, é isso mesmo. Hoje a gente tem lá Jesus
à destra do Pai, e nós que cremos em Jesus, fazemos parte desse projeto, mas agora é um projeto maior, né? Antes era só o povo de Israel, hoje nós somos o novo Israel de Deus. É tremendo isso, gente, saber que onde você quer que você esteja, você tem o privilégio, não vou dizer obrigação e nem o dever, vou dizer o privilégio de dar um testemunho, porque você é uma nação santa. Como? Exatamente. Ué. Se acha aí, se julga, né? Gente, porque alguns pensamentos liberais têm prejudicado algumas coisas. O que às vezes me faz pensar, e eu não sou nem legalista, não sou radical, mas eu sou um batista puritano, e isso não tem como escapar, eu sou isso mesmo. Mas, por exemplo, quando a gente vai para um casamento, a gente se prepara de uma maneira especial. Não quer dizer que você tem que vir nos plumas e paetês para um culto, mas nós precisamos vir adequado. Concordam comigo? Eu não estou indo em qualquer reunião. Exato. Eu me lembro uma vez que aqui na nossa igreja mesmo, em 99, eu trouxe uma mensagem nesse sentido, né? Que para o casamento, o camarada faz parcela de 10 parcelas, porque agora hoje em dia, para você comprar um terno, o negócio ali é na parcela, a coisa não é. E o camarada simplesmente vai lá e ele faz, ele foca, e parece que a vida inteira dele está focado naqueles futuros 3 meses por causa do casamento. Mas, gente, se a gente fosse pensar, nós deveríamos estar focados em Jesus todos os dias, e quando a gente vem para um culto de domingo à noite, no domingo numa escola, na igreja, na casa do Senhor, a gente precisa pensar em estar adequadamente. Sem ser legalista, por favor, nada disso. Mas não dá para vir, eu lembro que os irmãos sabem, né, já falei aqui que eu tenho 2, na minha família nós somos em 4 pastores e 2 missionárias. E eu tenho o pastor Benedito, que é o meu tio, que é da Batista Regular, está agora completando 60 anos de ministério. E o filho dele, o Tomé, que é pastor da Igreja Batista Regular lá em Campinas. Ele é da minha idade. E um dia, numa das mensagens, alguém foi pregar lá na igreja que ele é pastor, e a mulher começou. Eu estava muito brava com Deus, pregando. E eu falava, pô Deus, que é isso? Não teve, né? O sangue Faria levantou, ele levantou-se. Obrigado pela mensagem. E ficou aquele clima na igreja, aquele climão. Não, obrigado pela igreja. Não, já terminou, mas eu não terminei. Não, terminou sua mensagem, sim, amém. Irmãos, vamos orar e encerrou o culto hoje. Existe uma responsabilidade da parte do sacerdote, do pastor, de cuidar disso, isso em todas as áreas, tanto em casa, em todos os lugares. Estarmos adequadamente. Né? Então, é isso. Levítico 21, 21. Então, veja bem, existia toda uma preocupação nesse sentido da apresentabilidade da pessoa diante do local. E essa questão de não ter defeitos, né, uma deficiência física, poderia até, quando muitas vezes o sacerdote, às vezes ele era destituído do cargo, porque às vezes ele foi cortar um negócio e cortou o dedão junto, ou acabou pegando, lembra que eu preguei agora há poucos dias atrás, acho que foi domingo passado, né, sobre a questão do milagre dos olhos, lá que Jesus falou, né, que ele deu uma cuspida. Então, muitas vezes, as pessoas acabavam tendo problema de visão por causa de muita claridade no deserto, muita poeira, e quando ele não enxergava direito mais, também era retirado. Aqui não entra uma questão de perfeição, aqui entra uma questão de adequação. Não, como é que esse sacerdote precisa se apresentar?
E se nós trouxermos hoje para a nossa realidade, todos nós, a Bíblia diz que em Cristo nós somos sacerdotes. Como nos apresentamos ao Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor na apresentação? Aquele momento que a gente faz na abertura do culto, quando eu estou dirigindo o culto, né? Olha, se você tem um pecado, vocês se lembram disso, né? Olha, é melhor pedir perdão a Deus, para que esse culto? Por quê? Muitas vezes nós estamos com deficiência. Oi? Muitas vezes a gente vem para a igreja e antes de começarmos a louvar, a exaltar a Deus, seria interessante fazer uma avaliação, uma reflexão pessoal. Deus, o Senhor sabe ali que eu fui grosso com a minha esposa, ou com meu filho, eu estava irado aquela hora que o cara me fechou, claro, aí eu estava indo para o culto. Então, aquele momento que a gente coloca aquela música para a gente orar e tudo mais, gente, é momento de reflexão para a gente dar uma acalmada no lombo aí, ter aquele momento de reflexão. Porque é verdade. Constância? E lembrando aqui, né, gente, nós estamos falando aqui até mesmo de se apresentar, né, de roupa e tudo mais, mas veja bem, lembrando que eu não tenho que ter uma roupa tão boa igual a de A ou B aqui dentro da igreja, mas você coloca a sua melhor roupa para isso, né? Eu lembro que lá em casa nós tínhamos um complicado, que quando a gente ia para a festa de aniversário de alguém, a minha pergunta era: mãe, é roupa de missa ou não? Porque tinha uma roupa que era só para ir para a missa de manhã. Aí eu perguntava: mãe, eu vou com a roupa de missa ou não? Por quê? Porque eu ia fazer. Porque existia sapatinho nos trinque que era para missa. A calça para missa. Camisa para aquilo. Então, quando tinha alguma festa de aniversário, eu perguntava: mãe, eu vou com a roupa de missa ou não vou com a roupa de missa? Por quê? Porque aquela roupa era para a missa. Eu estou indo para a casa do pai. Então, é importante isso para a gente. Irmão José Carlos, a essência, eu percebi que os irmãos compreenderam bem, a essência é se apresentar diante de Deus adequadamente, não só na vestimenta, mas também no comportamento. Não é nada de errado. Uma das coisas que eu sempre admirava no meu pai, porque meu pai era católico, ele não era praticante. Mas depois de quase 30 anos é que ele tirou. Ele tinha uma imagem assim num cantinho de casa, ele tirou. Mas ele sempre olhava para ela. Mas quando a gente ia para a cidade dele, onde ele nasceu, primeiro lugar, ele não ia ver visitante nenhum, parente nenhum. Primeiro lugar, nós chegava na igreja. Aí ele chegava na igreja, aí ele se ajoelhava ali e ficava um tempo. Eu falei: que coisa que meu pai fica tanto tempo naquele negócio lá, né? Mas era uma maneira dele, ele chegava na cidade dele, ele agradecia por ter chego, dava 1.200 quilômetros daqui lá, de Ivaiporã lá, e quando ele chegava lá, a primeira coisa que ele fazia era sentar ali e se apresentar. Na cabeça dele era isso mesmo. A mesma coisa a gente pode fazer, gente. Quando nós entramos, você pode estar com todo tipo de situação, você pode ter cometido pecado lá fora e você vai prestar culto a Deus. Você tem a oportunidade, sem mediador nenhum, você tem a oportunidade de chegar e: Senhor Jesus, me perdoe, eu confesso meus pecados e eu quero te louvar e te adorar nessa noite. Quero celebrar aqui hoje. Estar adequadamente. Pode passar para mim, por favor, querido? Ok. Dentro da função de sacerdote, nós temos ali os textos, Deuteronômio 18:5, fala sobre o serviço. Então, nós vamos pegar agora novamente. Diego, Deuteronômio 18:5, por favor. Zé Carlos, Joel 2:17. Deixa eu pegar mais aqui. Adil, Êxodo 28:30. Elaine, Deuteronômio 17:9. Edson, Malaquias 2:7. Parece até que eu estou fazendo aquelas rodadas de bingo, né? Joel, Hebreus 7, de 23 a 28. Vamos ler, esses textos são importantes porque eles nos ajudam a compreender algumas coisas. Futuramente nós vamos estar também falando mais sobre a questão do sacerdócio, mas vamos tentar resgatar a essência do que esses textos passam para a gente. Ok, Deuteronômio 18:5. Quem eu pedir para ler, pode ler.
Ok, então o serviço do sacerdote era ministrar ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Ministrar ao Senhor. Joel 2,17. Olha só, chorem, né, o texto diz chorem para o sacerdote. O que ele fazia? Ele intercedia. A função do sacerdote era interceder pelo povo. Essa semana um colega me ligou perguntando sobre a porção dos levitas, né, dos sacerdotes levitas. E por que eles não podiam ter terra, se depois lá em Josué 21 diz que eles tinham terra? Aí ele me ligou, eu respondi para ele mais tarde, daí eu falei assim, não, veja bem, os levitas, eles não precisavam ter propriedades, eles não tinham propriedades no nome deles, mas eles tinham 48 cidades que eles poderiam escolher para morar de tempos em tempos, e quando ele chegava naquela cidade, ele escolhia um terreno, e a cidade cedia aquele terreno para ele morar, ele poderia até construir a casa. Quando ele construía a casa, ele vendia a casa que ele construiu, mas o terreno nunca foi dele, ele não precisava ter propriedade de terra. E essas 48 cidades, elas eram distribuídas no meio do povo de Israel, para facilitar quando o israelita precisasse de alguma orientação, ficava próximo para entrar numa cidade e procurar o levita, o sacerdote. Esses sacerdotes, os levitas que moravam dentro dessas 48 cidades, a função deles era o quê? Ensinar o povo a lei. Às vezes, como nós vamos ver agora lá, Êxodo 28:30, alguém lê para a gente, que daí a gente continua explicando isso. É isso. Então, veja bem, não dá para saber de que maneira eles faziam com esse urim e tumim, que eram duas pedras bonitas, que se colocava dentro de um saco, chacoalhava e aí tirava. Cada uma tinha um significado. Urim e tumim são duas pedras, onde o urim era luzes e o tumim perfeição. Então era assim que eles faziam. Mas pastor, era um jogo de sorte? Gente, eu não sei, não estava lá para ver como é que eles faziam. Não, às vezes eu tenho curiosidade de conversar com algumas pessoas da sinagoga para a gente tirar essas dúvidas, mas o fato é que eles tiravam, quando o povo ia consultar a Deus, ia falar assim, olha, eu preciso que Deus fale comigo. Davi fez isso quando ele volta na cidade de Ziclag. Se vocês observarem lá, quando ele chega a Ziclag, tudo queimado, ele com os seus 400 soldados, aquilo queimado, as mulheres foram levadas pelos amalequitas, os filhos, tudo. Então ele vai consultar ao Senhor por meio do profeta. Ele pergunta ao profeta, ele vai procurar. Então a função do sacerdote era consultar a Deus por meio do urim e tumim, por qualquer demanda que qualquer israelita tivesse. Muitas das demandas, muitas vezes eram até fáceis de fazer, por exemplo, Deuteronômio 17:9. Então a função do sacerdote era julgar determinadas situações. Gente, eu tive uma experiência muito desafiadora quando eu estava como líder de jovens de uma igreja. E muitos jovens eram casados, e um jovem, ele vendeu um Fusca para um outro jovem da igreja. Mas o Fusca estava com o motor fundindo, né? A gente fala fundindo, ou seja, ia estourar o motor. E aí o que ele fez? Ele fez um pequeno esqueminha que a gente chamava de uma meia sola no passado, falava muito sobre isso, mas ele fez um esqueminha ali de trocar apenas, não vou entrar muito em detalhes técnicos, apesar que eu conheço porque eu cuidei de carro há muito tempo, mas era assim, deu uma regulagenzinha, parecia que o carro estava bom, e vendeu para esse irmão. 15 dias depois fundiu o motor do carro. Aí a guerra estava feita dentro da igreja.
E foi bem comigo com os jovens, falei, pastor, resolva isso. Eu falei, tá bom. Aí eu chamei os dois irmãos da igreja, né? Membros da igreja. Falei, meu irmão, você tem duas opções. Falei para quem vendeu o carro. Você tem duas opções. Ou você paga o conserto do motor inteiro, ou você pega o carro de volta e devolve dinheiro para ele. Não. Se fosse no mundo lá fora, o mundo ia dizer que você estava certo. Porque o mundo é dos espertos. Então você pegaria teu carro, vendeu para ele, você ia falar assim, está funcionando, pronto. Naquela época não existia esse negócio de garantia, não é como hoje. Aí eu falei, você tem duas opções. Ou você manda fazer o motor para o rapaz, ou você, porque o vendedor disse que o carro estava bom. Ainda de tudo crente mentiroso. Aí eu falei assim, não, então você faz isso, ou você pega o carro de volta, devolve dinheiro para ele, e as despesas que o menino já teve com o carro, ou você manda consertar o carro. Está resolvido o nosso problema. No final da história, que às vezes acontece, ele pegou, devolveu o dinheiro para o camarada, aí os dois saíram da igreja do mesmo jeito, cada um para um canto, porque o clima ficou estranho. A questão aqui é melhor o fim das coisas do que o começo dela, diz Salomão, né? Então, quer dizer, podia ser o tempo, eu falei assim, não, o motor aí tem que fazer. Quando eu estava com o Corsa para vender, o motor estava para bater. Não estava bom. Então, eu fiz um cálculo, o valor do motor ficava em 3.900, então eu abati do valor da tabela FIP para vender o Corsa. Chegou um senhorzinho ali de uns 80 anos, ali um dia, eu falei assim, não, eu compro ele agora, vamos comigo no banco ali pegar o dinheiro. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, gostou mesmo do carro? Não, gostei do carro num sábado. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte então, o senhor vai para casa, fala com teu filho, né, com a sua nora, voltem ver o carro novamente. Mas foi uma bênção ele não ter comprado, porque eu tinha feito, segundo o que o mecânico me falou, era 3.900, então eu abaixei 4.000 do valor da tabela FIP para vender o carro, para ele fazer o motor com o dinheiro dele. Ainda bem que eu não vendi, porque eu gastei 7.000 no motor do carro. Olha, já pensou que vergonha? O camarada ia chegar para mim, pastor, o senhor falou que era 3.900, deu 7.000 o valor do carro para fazer? Tem coisas que a gente é livramento, não deu certo é livramento. Então, o sacerdote ele entrava nessas questões de julgamentos. E hoje, em termos de igreja, às vezes acontece isso, gente. Às vezes a gente fica numa situação assim, porque qual que é o propósito nosso como pastor? Ajudar. Naquela época eu era líder de jovem, mas você é um crente. De repente o teu comportamento no teu trabalho te dá te leva a ser uma luz onde você trabalha, que as pessoas às vezes quando está em dúvida te procura. E está errado a gente procurar? Não, por quê? Porque você é o sacerdócio santo. Você pode ajudar em questões assim de julgamento. Lógico, para o Velho Testamento era julgamento da época, né? Outra coisa, Malaquias 2,7. Então, veja bem, dentro da função ele tinha que ensinar a lei. Lembra das terras, das cidades da cidade dos levitas, dos 48 cidades que eu falei? Então, quando alguém tinha uma demanda, ia na cidade mais próxima, porque elas eram colocadas estrategicamente no meio de todo o arraial de Deus. E aí eles iam naquele lugar e pediam orientação, ensinamento. A função do sacerdote, a função do profeta era o quê? Ensinar o evangelho. Hebreus 7, 23 a 28.
Esse é tremendo, né, gente? No Velho Testamento, o sacerdote era imperfeito. No Novo Testamento, nosso sumo sacerdote, que morreu na cruz, sem pecado. É tremendo isso para a gente. Eu gosto muito daquele texto de Pedro, fomos gerados pela palavra. Queridos, então o trabalho do sacerdote era servir a Deus, interceder pelo povo, consultar a Deus diante de várias questões, julgar questões conforme a lei, ensinar a lei, profetizar. Tremendo. Essa era a função. Duas coisas, pastor, irmão, quer falar, irmão José Carlos? E dentro do que foi comentado agora, no finalzinho de tudo isso, queridos, veja bem, nós temos o privilégio na diversidade de dons que Deus dá na igreja. Então, até o irmão José Carlos citou, né, os anciãos. Né? Anciãos são pessoas, não é questão, o ancião não é por causa da idade, o ancião é por causa da experiência de caminhada de vida cristã que ele teve ao longo da sua história. Essas pessoas ajudam bastante, junto com o pastor. Quando nós temos o corpo diaconal, ajuda bastante. Então, quando a gente vai orientar alguém na Bíblia, nós temos que ter muita consciência do que nós estamos falando, porque nós podemos estragar aquela pessoa e acabar com aquela pessoa. A gente tem que ter discernimento para isso. Nós temos o Espírito Santo. Por exemplo, estudar a Bíblia de manhã, num domingo como hoje, isso nos ajuda a errar menos. E muitas vezes somos nós que orientamos. Então, precisamos ter essa consciência. Ontem, por exemplo, nós experimentamos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração aqui com um grupo de homens e mulheres. Qual que é o propósito? O que a Bíblia diz, por exemplo, para as mulheres cristãs? As irmãs, lá eles usam as irmãs mais velhas, né? Mas no sentido, as irmãs com mais experiência de vida. Gosto desse termo. Ensinai as mais novas. Olha só. Gente, nós estamos vivendo uma época onde mulheres jovens casadas não estão sabendo lidar com seus relacionamentos e nem com os filhos. Mas se a gente chegar, eu não tenho dúvida aqui, que se chegar ali umas 3, 4 mocinhas ali, recém-casadas, já chega a irmã Elizabeth, preciso conversar com a senhora. A irmã Elizabeth, vamos descer lá para o jardim de oração. E vamos orar, vamos deixar esse negócio. E começa a orientar, elas abrem o coraçãozinho e ela fala, não, minha filha, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Não, essas lutas são assim mesmo. Por quê? Porque tem experiência de vida. Ontem aqui nós experimentamos isso. O homem é a mesma coisa. Nós, homens que temos mais caminhada com Jesus, além de sermos exemplo para os meninos mais jovens da nossa igreja, precisamos estar atentos às suas necessidades para ajudá-los. Ontem nós experimentamos isso, nós tínhamos jovens no grupo de homens e moças também, jovenzinhas no grupo de mulheres. Isso é uma igreja. Então nós precisamos fazer isso, né? Ensinar. Porque às vezes precisa... Diga, meu irmão. Exato. E aí, quero concluir da seguinte maneira, queridos. Nós somos... até tem um cântico, os jovens aí me ajudem na próxima vez que tivermos aqui no grupo de jovens, tem aquele cântico, e seremos uma geração eleita. Eu penso que eu sou essa geração, e eu sou essa geração que adora a Deus agora. Não, adora, né? E seremos, lembra, né, desse dia? Seremos. Eu penso que o Tiago, que trabalha muito com louvor, eu sou a geração. Não é uma realidade. Eu estou vivendo isso agora. Eu não vou ser. Eu tenho que viver agora. Eu sou agora. É agora que eu sou. E detalhe, nós somos uma nação santa, o sacerdócio real de Cristo, porque entregamos nossa vida para Jesus. Cabe a nós avaliar nosso comportamento, nossa maneira de se achegar a Jesus, sabendo que, por sermos sacerdotes, você pode ser o único missionário numa reunião de 5 pessoas que não são cristãs. Você pode ser a única pessoa que pode falar do Evangelho ali para elas. Eu espero que tenha sido gostoso esse momento. Muito obrigado, gente. A parte boa de não estar transmitindo online a IBD é exatamente por causa do nosso debate aqui. Gente, isso é muito bom. Isso aqui enriquece. Obrigado aí por todos os comentários. Isso é muito bom. Deus bendito. Muito obrigado, Senhor.